Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 19.1 O Deus Congelado. Ainz estava no mesmo quartel que Coqueutus usou ontem, a fortaleza que Aura estava construindo. Se alguém ouvisse atentamente, poderia escutar sons fracos de trabalho vindo de longe. Assim que entraram na sala, Victin, até então em silêncio, falou de repente com Ainz. Aqui me despeço, Ainz-sama. Obrigado pelo seu árduo trabalho. Por favor, cuide do primeiro andar de Nazarick enquanto não retornamos. Entendido. Gate. Victin passou pelo portal de escuridão que Ainz havia conjurado. Levaria diretamente ao primeiro andar da grande tumba de Nazarick. Depois de observar que o guardião, cuja morte ativaria uma poderosa habilidade de restrição de movimentos, sair pelo gate, Ainz olhou para o resto da sala. Ao mesmo tempo, sentiu a cabisbaixa aura atrás dele. Parece que ela fez o melhor que pôde para criar um belo espaço e receber Ainz. Foi muito emocionante ver os sinais de seu trabalho e dedicação, isso podia ser visto em cada cantinho. No entanto, esta sala era muito mais simples do que as de Nazarick. Talvez Aura se sentisse envergonhada disso. Não é assim tão ruim. Ainz, Suzuki Satoru, tinha sido originalmente uma pessoa simples, então ele realmente não se importava. Embora seu quarto como mestre de Nazarick fosse luxuoso, às vezes o luxo excessivo fazia com que se sentisse desconfortável. Ele podia relaxar um pouco nesse lugar, então era muito bom. Quero tanto uma sala de 8 tatames. Talvez devesse discretamente definir uma em algum lugar. Eu preciso recompensar meus subordinados. Preciso dizer a Aura que estou satisfeito com o trabalho dela. As pessoas precisam agradecer e confiar nos outros por seu trabalho se quiserem ter sucesso. Ainz lembrou-se de quando estava fazendo uma tarefa na empresa e ouvira algo da sala do diretor. Ele não sabia quem havia dito isso, mas era uma frase muito boa. Isso o fez pensar que era como um superior ideal deveria ser. Você precisa expressar a gratidão em seu coração. Se você não elogiar o seu pessoal, eles não vão trabalhar, algo assim. Sinto muito pela demora, Aura. Nada aqui me desagrada. Na verdade, estou muito satisfeito com o resultado. Se esforçou muito para ficar parecida com Nazarick. Fez isso tudo pensando em mim. Sim. Os olhos de Aura se arregalaram levemente. Ainz não sabia se isso contava como prêmio de consolação, mas Ainz estava sem ideias. Tudo o que podia fazer era tentar blefar, olhando em volta. A sala ainda cheirava a madeira. Em circunstâncias normais, teria sido melhor voltar para Nazarick do que ficar neste lugar quase indefensável. Isso porque, sem a aplicação de magias defensivas, esse local era pouco mais que uma casa de papel machê. Por outro lado, esse era um ótimo lugar para se usar como isca e atrair um peixe grande. Estava bem longe do lago, então qualquer um que pudesse persegui-los aqui, se houvesse algum, provavelmente seria um jogador de Yggdrasil ou pessoas de poder comparável a eles. Em outras palavras, este lugar foi construído para atrair um oponente poderoso. Algo perigoso, é claro. Mas Ainz sabia que, quem não arrisca, não petisca. Nada deles ainda. Ou será que, esta operação também falhou? Que coisa é aquela? Aura, me responda uma coisa. O que é aquilo ali? O olhar de Ainz fixou em uma cadeira branca dentro da sala. Tinha um encosto alto e parecia muito sólido. Devido à requintada perícia que havia entrado em sua construção, ela facilmente se qualificava como uma obra de arte. Bem, contanto que alguém não considerasse uma única coisa. É um pouco simples, mas foi um trono feito especialmente para o senhor. Um dos subordinados por trás dele, Demiurge, respondeu com confiança em nome de Aura. Tendo antecipado isso, Ainz continuou perguntando. E esses ossos que serviram para construí-la? Vieram de todos os tipos de animais. Eu selecionei ossos escolhidos de grifins e wyverns. Entendi, então é isso. O trono de ossos não fazia parte da mobília de Nazarick, então provavelmente foi algo que Demiurge fizera do lado de fora.
Além disso, a construção do trono parecia usar muitos ossos humanos ou humanoides. Mesmo sem manchas de sangue ou carne, sendo completamente feito de ossos brancos puros, Ainz ainda imaginava que podia sentir o cheiro do sangue. Ligeiramente enojado, Ainz hesitou se sentaria ou não. No entanto, seria difícil simplesmente ignorar uma cadeira que tinha sido feita especialmente para ele. Dito isto, se ele tivesse uma boa razão, seria um assunto diferente. Ainz refletiu a respeito, e então de repente juntou as mãos. Chautier, lembro-me de dizer que puniria você em outra ocasião, não foi? Decidirei isso agora. Sim, eu vou humilhá-la. Sim. Chautier parecia surpresa por ter sido mencionada. Ajoelhe-se e abaixe a cabeça. Se apoie em suas mãos e joelhos no chão. Sim. Confusa, Chautier foi até o local indicado por Ainz, o centro da sala, antes de ficar de quatro no chão. Depois de se mover para o lado de Chautier, Ainz imediatamente sentou em suas costas esbeltas. Ai, Ainz-sama! O grito de surpresa da Chautier soou como algo como Ainz-sama. Ela parecia em pânico, mas permaneceu imóvel, porque Ainz estava sentado de costas. Você está aqui para ser minha cadeira, entendeu? Sim. Ainz se virou da anormalmente feliz Chautier e olhou para Demiurge. Perdoe-me, Demiurge. Mas hoje me sentarei aqui. Perfeitamente compreensível. Admirável. E pensar que se sentaria em cima de uma guardiã. De fato, é uma cadeira que ninguém pôde fazer, em outras palavras, um assento apropriado para um ser supremo. Ainz-sama, o senhor superou minhas expectativas mais uma vez. Como esperado de um ser supremo. Certo. Demiurge estava radiante enquanto bradava sua lealdade a seu mestre. Ainz não tinha ideia do porquê ele estava sorrindo tanto e se afastou desconfortavelmente. Então, uma linda mulher de sorriso gentil se dirigiu a Ainz. Perdoe-me, Ainz-sama, mas posso me ausentar por um instante. Retornarei em breve. Qual o problema, Albedo? Não importa, tudo bem. Pode ir. Depois de agradecer a Ainz, Albedo saiu da sala. Depois disso, ouviu-se uma voz feminina gritando Duriaa. De fora da sala, seguida por um tremendo impacto contra a parede, que fez o recinto tremer violentamente. Cerca de um minuto depois, Albedo retornou em silêncio, com seu habitual sorriso gentil no rosto. Estou de volta, Ainz-sama. Ah, sim, Aura, eu acidentalmente esbarrei na parede quando saí, parece que danificou um pouco. Poderia consertar mais tarde. Sinto muitíssimo. Ah, tá né, beleza, depois eu conserto. Ainz suspirou, engolindo muitas das coisas que ele queria dizer. Ele recordou seu olhar, que quase se afastou e olhou para o cajado que irradiava uma aura maligna. Obviamente, ele não traria o verdadeiro cajado de Ainz ou Goum para um lugar tão perigoso. Mas um de seus experimentos foi construído em imitação à sua arma da guilda. Depois de ajustar os parâmetros com itens mágicos usados para testes de efeitos especiais na tesouraria, parecia quase como a coisa real, e era um bom chamariz. A guilda se dispersaria se a arma da guilda fosse destruída. Portanto, ele não poderia carregá-la casualmente por aí. Estava atualmente sob os cuidados da guardiã do Santuário das Flores de Cerejeira no 8º andar. Também preciso considerar contramedidas se o anel for roubado, mas não consigo encontrar um lugar adequado para o experimento. Enquanto Ainz pensava, o corpo de Chautier de repente se contraiu. Esse movimento parecia um ajuste para que Ainz pudesse sentar-se mais confortavelmente. Uma sensação bizarra de desconforto levou Ainz a olhar para a nuca de Chautier. Ela estava ofegante. Ele provavelmente era muito pesado para ela. As costas de Chautier eram quase tão finas quanto as de uma garota de 14 anos, ela era bem magra. Pensar que um adulto estaria sentado em algo tão esbelto era bem inusitado. Ainz se convenceu que ele agora não passava de um pervertido cruel desavergonhado que tinha ido longe demais. Chautier, uma NPC feita por um de seus amigos do passado, Peroroncino. Com toda a certeza, ele não esperava que Chautier acabasse sendo atormentada assim.
Isso deliberadamente era uma ação que envergonhava seus antigos companheiros. Ainz acreditava que isso também era uma forma de punição para si mesmo. No entanto, ele agora percebeu sua tolice por ter pensado assim. No que eu estava pensando quando inventei essa punição, eu não tenho mais salvação. Chautier está desconfortável. Se for, então eu vou parar. Assim que Ainz estava prestes a dizer isso, Chautier olhou para trás, olhando para Ainz. Seu rosto estava vermelho e seus olhos ardiam intensamente. Nem pensar. Na verdade, sinto que isso é praticamente uma recompensa. Cada palavra que ela falava carregava o calor dentro de seu corpo, e seus olhos vidrados refletiam o rosto de Ainz. Sua língua vermelha lambia os lábios até ficarem bem úmidos, deixando um brilho sedutor. A forma como o corpo dela se contorcia ligeiramente lembrava uma serpente. Não havia como confundir isso com nada além de desejo carnal. Essa não. Isso o fez querer fugir. Ainz quase se levantou. Eu não posso, como eu poderia fazer isso? Isso era uma punição para Chautier, mas o erro de Chautier foi por causa do erro de cálculo de Ainz. Portanto, resistir ao impulso de se levantar também era uma maneira de se punir. Ainz esmagou a crescente onda de emoções complexas dentro de si. Ele tentou ao máximo suportar a cadeira ofegante que se agitava abaixo. Mesmo assim, ele não pôde deixar de imaginar. Quantos fetiches você colocou nela, Peroncino? Então, vamos falar de negócios. Os Lizardmen estão tão assustados quanto esperado. Certamente, Ainz-sama. Isso mesmo, basta olhar para os rostos dos Lizardmen. Ainz riu ao ouvir as respostas dos guardiões. Na verdade, ele mal podia dizer como as expressões dos Lizardmen haviam mudado. Mesmo os Lizardmen se parecendo mais como humanos do que com répteis, suas expressões faciais eram completamente diferentes das humanas. Ótimo, podemos considerar que nosso plano para os impressionar antes da chegada do Coquiltus foi um sucesso. Ainz suspirou de alívio. Ele não esperava nada menos das magias de Superaba, que só podiam ser usadas 4 vezes ao dia. Mesmo contrariando seu modo de pensar, Ainz usou criação. Se isso não os impressionasse, então tudo que ele poderia dizer era que fracassou. Então, Demiurge, quando terminará de contabilizar as informações sobre até que ponto o lago foi congelado? Ainda estamos reunindo os dados relevantes, mas o raio de congelamento foi maior que o esperado, o que apresenta algumas dificuldades. Se possível, espero que nos seja dado um pouco mais de tempo. Ainz estendeu a mão para impedir Demiurge de genufletir e, em seguida, segurou o queixo com a mão esquelética antes de cair em contemplação. Aparentemente, o raio efetivo da magia foi maior do que ele imaginava, mas ainda foi mais um experimento mágico de grande sucesso. Criação, uma magia de Superaba que poderia mudar os atributos do terreno. Em Yggdrasil, alguém poderia usá-la para afastar o calor em regiões quentes ou para suprimir o frio congelante de áreas congeladas. Na verdade, ele poderia tê-los intimidado à submissão sem usar magias de Superaba. No entanto, ele havia usado mesmo assim, pois queria realizar um experimento sobre o tamanho do raio da magia. Em Yggdrasil, criação poderia afetar uma área bastante grande. Quando a testaram em Nazarick, conseguiu cobrir o todo do 8º andar. Contudo, até então eles não sabiam como se comportaria ao ar livre. Em Yggdrasil, poderia cobrir uma área, mas ele queria saber a extensão dos efeitos neste mundo. Se ele a usasse em uma planície, toda a área seria coberta. Se sim, seria algo extremamente poderoso. De certo modo, ele já a achou bem forte por ser capaz de cobrir um lago. Parece que deveria ter muito cuidado ao usar magias Superaba. Aura, e a nossa rede de segurança? A gente despachou os undeads que você emprestou para patrulhar dentro de um raio de 2 quilômetros, mas não achamos na dica de nada. Até enviei algumas das minhas feras mágicas que são boas em reconhecimento para patrulhar num raio de 4 quilômetros, e também não achei nada de suspeito. Mesmo, nosso inimigo pode fazer sua abordagem por alguns meios perfeitamente indetectáveis. Você já se preparou contra isso? Já sim. A Chautier estava me ajudando, aí a gente colocou uns undeads que são bons em vigilância. Muito bom.
Aura era toda sorrisos depois do elogio de Ainz. Sua depressão anterior não era mais vista. Mesmo com isso tudo, a pessoa que usou o item World Class na Shoutier ainda não fez nada, mesmo nos expondo assim. Todos olharam para Ainz quando fez essa pergunta novamente, mas ele não estava perguntando para ninguém em particular. Porque a oposição não está espionando este lugar em Nazarick. Será que o inimigo está de olho em nós com um item World Class que o torna imune à vigilância comum? Ainz inclinou a cabeça em confusão depois que Demiurge respondeu com sua pergunta. Eu usei o Momon porque achei que eles poderiam usar esses meios. Se o inimigo usa itens World Class para nos espionar, eles não poderão observar Momon, já que ele também possui um item World Class. Portanto, venho operando no pressuposto de que eles usariam observação física ou algum meio direto. Bem, pode ser magia também, mas em resumo, eu tenho presumido que eles usariam métodos mais convencionais de espionagem. Ainz sentiu que os guardiões ao seu redor pareciam intrigados, e percebeu que sua explicação não foi suficientemente clara. Bem, como eu vou colocar isso, no passado, possuíamos uma mina que produzia um metal raro. O preço era bem alto porque o monopolizamos, então um grupo de pessoas planejou roubá-lo de nós. Naquela época, nossa oposição usou o Ouroboros. Um dos itens World Class conhecidos como os 20. Ainz estreitou os olhos. Ele ficara furioso quando a mina fora roubada, mas, relembrando agora, era uma boa lembrança. Era verdade, mesmo quando ele se lembrava de como tinham sido caçados e perdido alguns poucos equipamentos raros. O quê? Alguém realmente ousou tomar o território que havia sido reivindicado pelos Seres Supremos? Imperdoável. Por favor, nos ordene para caçá-los imediatamente. Ainz apressou-se a desviar o olhar quando ouviu Albedo desabafar sua raiva. Ele viu todos os guardiões borbulhando de raiva e intenção assassina. Mesmo Demiurge, sereno como sempre, tinha um semblante selvagem. Isso não foi tudo. Ainz podia vislumbrar a determinação tomando forma no rosto tímido e reservado de Mari. Aliás, Ainz não podia ver a expressão de Shoutier por estar de quatro, mas podia sentir o corpo dela tenso, era como se sentisse sua determinação inabalável pela bunda. Acalmem-se. Isso está no passado. Ainz levantou a mão para ordenar que os guardiões esfriassem suas cabeças. Embora parecesse que tinham recuperado um pouco a compostura, ainda pareciam instáveis, como magma fluindo sob a superfície. Ainz decidiu usar o tópico anterior para mudar de assunto. Nosso inimigo usou o Ouroboros, o que impossibilitou nossa entrada no mundo onde a mina estava. E provavelmente usaram o tempo que o efeito estava ativo para procurar e encontrar a mina. Quando o selo se quebrou e pudemos entrar no mundo, descobrimos que a mina já havia sido levada. Eles haviam lutado de forma imprudente para retomar a mina e muitos dos membros da guilda haviam morrido pelo menos uma vez, mas Ainz resistiu à vontade de falar. Enfim, apenas quis usar isso como comparativo. Mesmo eu dizendo que o mundo estava selado, pessoas com itens World Class conseguiram entrar. Sendo assim, deve ser impossível que eles nos identifiquem mesmo que usem itens World Class para vigilância. Enquanto Ainz escutava os suspiros de entendimento de seus subordinados, ele se perguntou se isso aconteceria de fato. Tudo indicava que sim, mas não havia provas indicando ser impossível. Quando o Five Elements Overcoming, um dos 20, assim como o Ouroboros, foi usado, a empresa enviara uma mensagem para todos os titulares de itens World Class. Além de um pedido de desculpas, eles também incluíram o item como compensação. O pedido de desculpas foi: caros donos de itens World Class, vocês não deveriam ter sido afetadas por mudanças no mundo, mas descobrimos que manter seus dados inalterados será uma tarefa muito difícil para o sistema. Portanto, estamos fazendo uma exceção especial e também alterando seus dados. Portanto, ele não poderia concluir que era uma defesa perfeita. Ainda assim, esse incidente foi um caso especial. Um dos itens World Class da Inzolgon que estava defendendo Nazarick tinha o efeito de proteger contra magias de adivinhação. Se tal item não pudesse bloquear a vigilância dos itens World Class, então seria sem sentido sua existência.
Portanto, sinto que o inimigo tentará se aproximar de Momon, mas até então, só vieram até ele mães que seguravam filhos recém-nascidos ou aventureiros. Quem se aproximava implorava que ele tocasse a cabeça de seus filhos na esperança de que crescessem fortes, ou pediam para cumprimentá-los na esperança de se tornarem mais fortes. Ninguém havia pedido para conversar em particular. Ainz havia criado muitas aberturas como essa de propósito, esperando que o inimigo tentasse algo. Não dar a Coquiltus um item ouro de classe fazia parte desse plano. Ainz pretendia usá-lo como isca para atrair a oposição. Seu inimigo era temível precisamente porque Ainz não conhecia sua identidade. Sendo esse o caso, aprender sobre seu oponente provavelmente os ajudaria a encontrar uma maneira de lidar com eles. Posso compartilhar minha humilde opinião sobre esse assunto. O que seria, Albedo? Ainz-sama, como o senhor disse agora, seu objetivo é descobrir a identidade do inimigo e aprender mais sobre eles. Nesse caso, não é possível que o inimigo não esteja disposto a se aproximar porque ainda não foi exposto. Ah, mas é claro, Albedo. Eu considerei esse ponto também. Até parece. Ainz já havia assumido que seu inimigo era como ele que gostava de aprender sobre sua oposição. Que gafe! E se eu fiz tudo errado até agora? Me perdoe. Além disso, pare de perguntar, Albedo, por favor. Ainz não podia se obrigar a implorar isso dela. Ele sentiu como se tivesse terminado um exame de múltipla escolha, e então, quando verificou o gabarito, percebeu que marcou as respostas corretas nas caixas erradas. Há a questão de anunciar que a Chaltier foi derrotada por um item mágico. Sim. Eu relatei o mesmo para a guilda. Isso foi para evitar que as pessoas temessem a força de Momon. Cristais com magias seladas por si só, são itens extremamente raros, então quebrar um para um experimento deve ser difícil. Portanto, dizer que o cristal selado saiu de controle, que o monstro foi derrotado através do uso de um item mágico, é mais convincente e significa que menos pessoas ficarão de guarda contra o Momon. Isso certamente faz todo sentido. Funcionaria bem contra pessoas que pensam que cristais de selagens de magia são itens raros. A sutilidade nas palavras de Albedo em sua declaração fez com que Ainz se sentisse muito desconfortável. Mas, e se nosso inimigo tiver vários desses cristais como o senhor, Ainz-sama? Ah, então é isso que você quer dizer. Ainz deu um chovezinho de percepção repentina, mas ele não tinha ideia do que ela queria dizer. E se a oposição tivesse muitos desses cristais? O fato era que de fato eram itens muito valiosos neste mundo. Albedo estava preocupada com o fato de alguém quebrar um cristal desses para experimentos. Ainda assim, não parecia que era realmente isso. Uma sensação de mau presságio encheu o coração de Ainz. Ele queria que Albedo fosse mais clara, mas por ter mostrado uma pretensão de conhecimento, agora era tarde demais para poder voltar atrás. Sinceramente, estou mesmo apto a agir como um governante e decidir a direção de Nazarick. E se eu acabar levando todo mundo para um precipício? Ele queria fugir de tudo isso e acabar com esses medos. Incapaz de suportar a tensão da liderança, que só foi amplificada quando ele ferrou com tudo graças a seu medo de ser julgado, ele chorou internamente. No entanto, ele não poderia simplesmente fugir. Já que se chamava Ainz Ulgon, ele não podia abandonar as coisas, os NPCs e os tesouros de Nazarick, que seus amigos haviam feito. O mais importante era que ele não queria se tornar um pai inútil. Às vezes me preocupo se vão me trair, abandonar ou desistir de mim. Mas isso significa que tudo o que preciso fazer é ser o Ainz Ulgon em que acreditam e esperam que eu seja. Portanto, Ainz colocou uma máscara de confiança, a pose de um governante com grande confiança em si mesmo, algo que ele havia praticado no espelho. Não se preocupe. Entendo seu desconforto. Então, Ainz olhou em volta. Albedo, compartilhe suas preocupações com os outros guardiões. Imediatamente. Se a oposição possuir múltiplos cristais como o senhor, Ainz-sama, qualquer um que conheça suas habilidades provavelmente verá essa notícia como uma farsa. Ou seja, saberão que a Chaltier não foi derrotada pelo cristal.
Embora o inimigo não saiba, possivelmente, que a Chaltier lutou com todas as suas forças, qualquer um com o item ouro de classe provavelmente vai considerar que Chaltier e Momon têm força equivalente. Portanto, certamente considerariam que Momon, um misterioso guerreiro que apareceu de repente em Irrantel, é uma ameaça, não? Além disso, a oposição também pode suspeitar de algo sobre a ligação entre Chaltier e Momon. Albedo e Guardiões. O que vocês acham que o inimigo fará a seguir? Permita-me responder, então. Eu sinto que se o nosso inimigo pretende se opor ao Senhor, Ain-sama, eles irão responder espalhando rumores de que Momon e a vampira estão juntos, mesmo sem prova alguma, e atacarão a persona de Momon. Nossa oposição certamente não desejará que Momon se torne mais e mais famoso. Uva, Ain gemeu internamente. Seu objetivo original de Ira e Rantel era coletar informações, mas seu objetivo principal era tornar a persona de Momon famosa, e também para fugir um pouco de ser governante. O plano original era transformar Momon em um grande herói e depois revelar sua verdadeira identidade, transferindo a fama e a glória que ele acumulara para Inzolgon, algo que possivelmente ressoaria no mundo inteiro. Além disso, serviria também para mostrar que a antiga guilda famosa pelo PK havia mudado, que agora lutava contra a injustiça através do nome de Momon. Mas agora, esses planos eram pouco mais que bolhas de sabão desaparecendo ao vento. Oh! Ei Demiurge, me tira uma dúvida aqui. Não acha que faria mais estrago espalhar esses rumores aí de trabalhar com a vampira depois que ele ficar famosão? Aura, fazer isso seria uma péssima jogada. Uma vez que o Ain-sama seja suficientemente famoso, as pessoas considerariam esses rumores como fofoca de mau gosto. Mas essa reputação deve ser eliminada antes que cresça e se torne difundida. Uma observação muito astuta, Demiurge. Ainza sentiu magnanimamente em resposta ao agradecimento de Demiurge, como se ele estivesse pensando a mesma coisa também. Isso me leva a uma dúvida. Se esse é o caso, por que o inimigo não espalhou esses rumores ainda? Demiurge levantou um dedo depois de ouvir a pergunta de Ains. Em primeiro lugar, o inimigo não concluiu sua investigação sobre o Momon-sama. Se descobrirem que Momon-sama derrotou a Chaltier em combate aberto, eles certamente desejariam evitar irritá-lo, ou talvez tentassem recrutá-lo para o lado deles. Em segundo lugar, ele levantou outro dedo. E se a oposição encontrou a Chaltier por acaso? Talvez faziam algo totalmente aleatório, talvez tenha sido até um grupo de andarilhos. É praticamente impossível tudo isso ter sido a um mero acaso, Demiurge. Seria muita coincidência. Ains disse isso, mas em seu coração, ele percebeu que não era impossível. Ele estava decidido que tinha sido um ataque contra Chaltier, ou diretamente a grande tumba de Nazarick. No entanto, Chaltier foi atacada pouco depois de todos terem sido trazidos para este novo mundo. Nessas circunstâncias, seria necessária uma precisão sobrenatural para o alvo ter sido justamente ela. Estaria ele sendo excessivamente paranoico na existência de um mentor de todas essas coincidências? Ains estreitou os olhos, os pontos de luz vermelha nas órbitas dos olhos. Até onde se sabia, a falta de informação ainda era um problema. Ele não tinha mão de obra suficiente e precisava de mais força. De qualquer forma, o maior problema atualmente é a falta de uma rede de coleta de informações. Atualmente, ele ordenou que Sebas lidasse com esse tipo de trabalho. No entanto, havia um limite para a quantidade de inteligência que um número limitado de pessoal de inteligência poderia reunir. No início, ele só queria aprender os fatos básicos deste mundo, mas eles estavam agora em um estágio em que tais informações não eram mais suficientes. Eles não conseguiam aprender o suficiente se passando por aventureiros e comerciantes. Era a mesma diferença entre um cidadão comum e um funcionário de alto escalão do governo que tinham acesso a informações de importância diferente. Além disso, ele não tinha ideia de que tipo de pessoa poderia analisar os dados coletados e determinar se alguma informação em particular era ou não importante. Espero que não. De todo modo, o nosso principal desafio agora é a falta de informação. Nossas mãos estão amarradas porque temos que ter cuidado com o inimigo desconhecido.
Demiurge fez um sorriso conspiratório para Ainz quando ouviu resmungar. Nesse caso, por que não procurar uma nação para apoiá-lo? Depois de um breve silêncio, Albedo disse ó, para indicar que entendia. Logo, Ainz fez o mesmo barulho. Bem sagaz, Demiurge. Então foi isso que quis dizer. No entanto, os outros 3 guardiões ainda pareciam bastante confusos. Depois disso, Aura perguntou primeiro: Ainz-sama, pode explicar para nós? Assim que Aura fez essa pergunta, Ainz agradeceu por não ter nenhuma expressão facial. É sério que, Mari, Chautier, vocês não entendem o que o Demiurge estava tentando dizer? Ambos balançaram a cabeça em negação ao mesmo tempo. Não há o que fazer então. Diga a eles, Demiurge. Sim, senhor. Pessoal. O Ainz-sama está preocupado com a existência de um inimigo oculto e poderoso. Eu sinto que se o encontrarmos, caso sejam hostis a nós, precisamos ter algum tipo de barganha que possamos usar durante as negociações. Sensei, eu não entendi. Esse olhar apareceu nos rostos de 3 estudantes e um adulto. Demiurge Sensei pareceu perceber que sua explicação era muito complicada e decidiu continuar explicando depois de se emburrar para se igualar aos estudantes. O que você faria se o Ainz-sama fosse dominado por algum item World Class? Eu mataria o desgraçado que fez isso. Não é isso que quero dizer, Aura. O que estou tentando dizer é, você não acha que o fato de ser controlado pela mente contaria como um álibi? O fato é que há pessoas por aí que realmente podem nos dominar com itens World Class, então podemos pleitear de maneira convincente que o Ainz-sama foi controlado por um item World Class. A assistente Albedo completou a palestra do Sensei Demiurge. Em outras palavras, fingindo apoiar outro país, temos uma desculpa para qualquer ação que Nazarick faça. Ao dizer que fomos ordenados a fazê-lo por um país e que não tivemos escolha a não ser obedecer, poderíamos jogar a culpa nas mãos de outros, assumindo que existe um inimigo que possa rivalizar conosco. Além disso, se a outra parte não quiser um conflito aberto, eles não terão outra escolha senão aceitar isso. Faz todo sentido Arinsu, então, mesmo que alguém estiver infeliz com algo que façamos, contanto que tenhamos um bom álibi, poderíamos escapar de todas as responsabilidades do ocorrido. Fascinante, como esperado de Ainz-sama. Ainz estendeu a mão e acariciou a cabeça de Chautier à cadeira. Parecia um chefe da máfia acariciando um gato siamês. Tudo isso saiu da mente do Demiurge, não da minha. Ele merece todos os créditos. Não é nada do tipo. Senti que o senhor já tinha chegado à mesma resposta, Ainz-sama. Parece que estou assumindo o crédito por todo o seu trabalho. Sinto muito. Mas sim, com certeza será mais fácil obter informações se apoiarmos outro país. Um país provavelmente já teria uma rede de coleta de informações que almejavam tanto construir. Sendo esse o caso, infiltrá-lo com servos de Nazarick ajudaria a coletar muitas informações úteis. Demiurge sorriu ao pensar que sua sugestão tinha sido útil em algo que incomodara Ainz, e nas palavras de Ainz, que pareciam confirmar suas opiniões e de Albedo. De fato, Ainz estava ciente do subtexto. Parece que já tinha chegado à mesma resposta. Certamente. Como esperado de Ainz-sama, e pensar que teria ideias tão excepcionais, nesse caso, até formas de vida inferiores, como seres humanos, poderiam ser surpreendentemente úteis. Depois que Albedo falou, os outros guardiões, incluindo Chautier, a cadeira, olharam para Ainz com olhos brilhantes cheios de pura lealdade. Ainz se sentiu muito desconfortável, mas se consolou com o fato de que os 2 pináculos da inteligência haviam aprovado. Mas e aí, se a gente vai se infiltrar no país? Qual será? Se escolhermos dos países vizinhos, teremos o reino, o império e a teocracia. Que tal um país mais distante? Quero dizer, o conselho estadual ou o reino sacro. Eu preferiria não selecionar um país distante, e evitaria fazer contato com a teocracia antes de sabermos o suficiente sobre eles. Isso deixa o reino e o império, a julgar pelo relatório do Sebas, o reino não é particularmente interessante. No entanto, este assunto requer um estudo mais aprofundado. De todo modo,
Ainz interrompeu a conversa, estendendo a mão para o espelho. Nós demos aos Lizardmen algum tempo. Vamos ver se eles fizeram algo inesperado. Uma vista aérea da aldeia dos Lizardmen apareceu no espelho da visão remota. Ainz estendeu a mão para o espelho e com um sutil movimento de sua mão, ele mudou o cenário que mostrava. Naturalmente, ele começou ampliando a imagem. Desta forma, eles podiam ver todos os detalhes dos preparativos dos Lizardmen para a batalha. Que esforço fútil! Demiurge murmurou gentilmente, olhando para os Lizardmen. Onde será que aqueles estão? É difícil distinguir um Lizardmen de outro. Ainz franziu a testa enquanto procurava pelos 6 Lizardmen que ele havia visto antes. Oh, tem aquele de armadura. Esse é o sujeito que atira pedras. E então, aquele com a espada grande está aqui. As diferenças estão distintas. Talvez cores, equipamentos ou variações físicas óbvias sejam boas maneiras de diferenciá-los. Aquela distinta. Depois disso, Ainz mudou a imagem do espelho em confusão. Eu não vejo aquela Lizardmen branca e aquele como uma arma mágica. Aquele que se chama Zariuzu. Isso mesmo, esse é o nome dele. Depois que Aura o lembrou, Ainz lembrou-se do nome do Lizardman que se adiantou para negociar com ele. E se estiver em casa? Possivelmente. O espelho da visão remota não era capaz de espiar dentro de estruturas. No entanto, isso apenas em circunstâncias normais. Demiurge, me traga a Infinite Backpack. Como desejar. Se curvando, Demiurge pegou tal mochila que estava na mesa que tinha sido deslocada para o canto da sala antes da entrada de Ainz. Ainz retirou um pergaminho dela. Depois disso, ele ativou a magia inscrita dentro dele. A magia produzia um sensor invisível e incorpóreo. Não podia penetrar barreiras mágicas, mas podia passar por paredes convencionais, independentemente da sua espessura. Se não pudesse passar através das paredes, isso implicaria que havia um poderoso inimigo presente, então tinham que ser cautelosos. Ele fundiu o sensor ao espelho da visão remota, para que os guardiões pudessem ver o que Ainz podia ver. Então ele moveu o sensor flutuante, parecido com um olho. Vamos ver o que há dentro desta casa. Ainz selecionou uma das casas mais próximas, sua cobertura estava um tanto degradada, e enviou o sensor para dentro. Apesar da escuridão do interior, parecia tão brilhante quanto o dia através dos olhos do sensor. A Lizardmen branca estava pressionada contra o chão da casa. Sua cauda estava levantada e havia um Lizardmen preto montado nela. Ainz ficou totalmente confuso. Por um momento, ele não sabia o que estava acontecendo. No momento seguinte, ele não tinha ideia do porquê estariam fazendo algo assim em um momento como este. Depois disso, Ainz rapidamente conduziu o sensor para fora. Ainz agarrou sua cabeça em um momento de fraqueza infinita. Os guardiões ao seu redor não tinham ideia do que dizer e olhavam para o chão com expressões intrigadas em seus rostos. Isso foi muito desagradável. Coquiltos vai atacar a qualquer momento e eles ainda têm tempo para isso. É isso aí. Só sobre isso. Demiurge está certo. Precisamos fazer os dois sofrerem Arrinsul. Mas que inveja. Ainz acenou com a mão para silenciar os guardiões. Esqueçam isso, todos estarão mortos em breve. Uma vez vi um filme que dizia que situações como essas estimulam o desejo de propagar a espécie. Ainz assentiu, certo de sua opinião. Realmente faz muito sentido. Bem, se isso é tudo, creio que devemos perdoá-los. É isso aí. Só sobre isso. Eu concordo com Demiurge-sama. Silêncio, todos vocês. Depois que os guardiões ficaram em silêncio, Ainz suspirou. Bem, creio que perdi minha motivação. Não importa, provavelmente não há ninguém com quem se preocupar na aldeia Lizardmen. Mas isso não significa que podemos ser descuidados, pois algum inimigo pode estar indo para lá. Aura. Ainz congelou e olhou para os gêmeos. Droga. E agora? Esses dois ainda não receberam educação sexual, quero dizer, eles são apenas crianças. Ainz de repente entendeu como era para um pai ver uma cena indecente na televisão durante uma reunião de família.
Mas que merda, imagina se eles passarem a perguntar de onde vêm os bebês? Fodeu. Não posso acreditar que eu deixei os filhos de Bukubuku Shagama verem isso. Calma, ainda dá tempo de consertar. Ignorando Albedo, o Demiurge, bem, ele provavelmente os ensinaria de uma perspectiva científica. Já Chautier, não, ela nem pensar. Lidarei com isso outro dia. Depois de empurrar a pergunta para o fundo de sua mente, Ainz tossiu e perguntou: se a rede de segurança captar qualquer coisa, todos os guardiões, inclusive eu, agirão juntos. Se houvesse outros jogadores por perto, poupar os Lizardmen ficaria de lado. Se eles não se tornassem aliados, teriam que ser exterminados para evitar vazamentos de informações. Se chegasse a esse ponto, eles destruiriam a aldeia, mesmo se tivessem que recorrer a todas as forças do 8º andar para fazer isso. Ainz pôs de lado a culpa que sentia por violar sua promessa a Coquelutos. Afinal, sua quebra de promessa seria por uma boa causa. Prestem atenção, o show está prestes a começar, hora de assistir o Coquelutos em ação.